Eu acho que a grande pergunta, na minha opinião, que a mais difícil de responder, embora há pistas, né? Mas geralmente um estrategista, e o Putin é um grande estrategista, Sim. Qual é a verdadeira intenção dele? Uhum. Né? Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar isso contando um pouquinho da trajetória do Putin para meio que situar a União Soviética, depois a Ucrânia e aí depois... Né? Isso que eu queria ver já contigo. É uma guerra do Putin? Tu reconhece como uma guerra do Putin ou tu reconhece como uma guerra da Rússia? É interessante comentar como é que surgiu o Putin na política russa. Né? Primeiro, com o desmantelamento da União Soviética, né? Mikhail Gorbachev, depois teve o Boris Yeltsin. Né? O Boris Yeltsin acaba meio que trazendo o Putin para ser assessor dele. O Putin, que já tinha sido espião da KGB, enfim, teve toda a trajetória militar dentro da KGB, como se fosse uma espécie de uma CIA, Sim. Né? Só que na antiga União Soviética, na Rússia. Teve toda essa trajetória militar dentro da Rússia, política, depois acaba sendo prefeito, né? Lançando a política em São Petersburgo, a antiga Leningrado, né? Uhum. Então, e aí ele acaba sendo eleito presidente, depois reeleito, aí a Constituição não permitia um terceiro mandato, ele acaba elegendo um apoiador dele, que chama ele para ser primeiro-ministro, depois ele volta a ser candidato e acaba sendo reeleito, eleito e reeleito, então ele se perpetua no poder. E uma das coisas interessantes é que quando a União Soviética acabou se desmembrando e a Rússia... E aí se formou várias, né? A própria Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética, Lituânia, Sim, Geórgia, enfim. A Ucrânia, para terem ideia, Kiev é uma cidade muito mais antiga que Moscou. Kiev já existia há muitos anos. Tanto que no Império Russo, né? Exato. Então, a questão quando o Putin assume o comando da Rússia, de certa forma, porque a Rússia ela saiu desse processo de volta para o capitalismo, né? Saída do socialismo para o capitalismo, de forma muito desorganizada. Tanto Totalmente. que a máfia acaba tomando conta, os oligarcas. A máfia russa, os oligarcas, tomam conta praticamente da Rússia. E o Putin, de certa forma, ele organiza a economia, né, com um viés estatista, né, estatiza algumas empresas estratégicas, enfim, faz todo um plano econômico que acaba reconstruindo e faz com que a Rússia tenha até um boom de crescimento econômico. Vai recolocando ela. E no discurso do Putin está muito presente o nacionalismo. Tanto o nacionalismo de vangloriar a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas aí tem uma parte interessante. Mas não a luta pelo comunismo, o socialismo. Tanto que para o Putin foi um atraso. Ou seja, o socialismo na União Soviética, em vez de trazer um avanço econômico, só trouxe atraso para a União Soviética. Até porque ele tem de exemplo a China. Então ele não é um entusiasta do socialismo. Sim. Né? Tem muita gente que pensa se é interesse do Putin voltar com a tentativa do comunismo. Não. Primeiro, o comunismo é uma utopia. Não existe um país no mundo que tenha sido comunista. Sim. Porque o comunismo prega que os meios de produção pertencem ao coletivo. O que havia era um movimento comunista que implementou o socialismo em algumas, né? E socialismo sem liberdade também, né? É muito complexo, né? De defender. Então, o que acontece? Esse socialismo ele não deu certo na União Soviética e o Putin, então, ele não é um entusiasmo do socialismo. Mas ele é um entusiasmo daquela glória da União Soviética. Só que mais isso, ele também é um entusiasta do Império Russo, do czarismo. Do czarismo. Então, esse sentimento nacionalista, por isso que foi muito feliz a tua escolha de narrativas, porque o Putin na Rússia tem alta popularidade. A população russa está, uma boa parte, apoiando as ações do Putin. Né? Tanto que teve um ginasta ontem que chegou em segundo lugar numa competição acho que até de ginástica, não me lembro, e que ele botou o símbolo, né, de apoio aos movimentos do Putin. Então, o que acontece? Em contrapartida, tem pessoas lá também se opondo. Então, de certa forma, não é só uma guerra do Putin, é uma guerra da Rússia também. Porque a população russa acaba, de certa forma, apoiando o seu presidente. Mas aí eu quero fazer uma boa parte. Eu quero fazer um adendo. A gente coloca Estados Unidos, invade Afeganistão, invade Iraque, mas legitima publicamente através do atentado de 11 de setembro. A população pensa e vê
o terrorismo acontecendo em solo próprio, que nem tu muito bem colocasse, né, Cássio? Tirando Pearl Harbor, foi o ataque, né? Fora isso, né? Então, teve outros esporádicos, mas esse é o que a América sente, e a população se une daquele nacionalismo e diz, não, temos que combater o terrorismo, e o Bush aproveita isso, o Bush. Então, quando tu pensa um americano pensando o solo iraquiano sendo invadido, ou o solo do próprio Afeganistão, tu pensa assim, não, mas eles estão caçando Bin Laden, eles têm um porquê de estar lá, né? Eu queria tentar entender o que um russo pensa quando Putin está invadindo a Ucrânia. Qual é o porquê que um cidadão russo, se ele não tiver essa questão imperialista, histórica, russa, né? Isso a gente teria que entender mais assim da cultura russa, que é uma cultura de resistência, uma cultura de guerra, uma cultura que já passou mongóis e N coisas lá, né? Sim, o Império Russo foi um dos maiores, né? Junto com... Exatamente. Então, assim, ó, como é que o povo vai legitimar, né, uma ação, né, de invasão? Né? Porque tu pode dizer assim, não, está se defendendo de um potencial avanço da OTAN, né? Mas ele não faz o que o Kennedy faz, do tipo, olha, tira, porque senão... Não, ele entra antes. Ele entra. Né? Porque ele podia botar todo o exército em prontidão e dizer assim, olha, se tentarem colocar, eu estou entrando.